A palavra é Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, há 40 dias nós celebrávamos a Páscoa do Senhor. Hoje, neste domingo solene e feliz, celebramos a solenidade de sua ascensão ao céu. Bom domingo para todos. Começamos aqui nosso caminho com a palavra de Deus para ouvi-la e contemplar o Senhor que vai ficando conosco. Fica nos conduzindo consigo até a eternidade para levar a nossa vida para junto de Deus com Ele. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a qual Ele confiou a tarefa de ir pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a todos, fazer discípulos dele em todos os povos, pelo batismo e pelo testemunho de vida. Esta é então a fórmula com a qual a Igreja parte sempre em missão, em permanente estado de missão, porque esta é a sua natureza primária. Louvamos a nosso Senhor por este domingo e agradecemos a Ele este tempo de Páscoa que está para se concluir, com este domingo no qual a Igreja, pela 60ª vez, celebra o Dia Mundial das Comunicações e agradecemos a todos os que comunicam a verdade, a paz, a luz, construindo humanidade missionária e solidária com todos os que sofrem e que alimentam a esperança de um mundo melhor. A todos os comunicadores, em todos os meios de comunicação, nossos votos de parabéns, de progresso, melhoramentos, conversão e alegria. Feliz Dia da Comunicação Social. Começa também hoje a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que culmina na vigília de Pentecostes, no próximo fim de semana. Bom domingo para todos. Nós temos hoje na coleta, na oração inicial da Santa Missa, a graça de falar com Deus lhe dizendo: Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós e, tendo Ele nos precedido como nossa cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra da Santa Missa deste domingo solene da Ascensão do Senhor, temos na primeira leitura o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos de 1 a 11. O salmo responsorial será o 46, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. A segunda leitura da Santa Missa de hoje está na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 17 a 23. E o Evangelho será o de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Ouçamos a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai
a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Teófilo, quem é? Ele é o destinatário do primeiro livro escrito por Lucas e sua comunidade. O primeiro livro foi o Evangelho. Este é o segundo. Lucas tem 2 documentos no Novo Testamento, portanto, 2 dos seus 27 livros: o Evangelho e os Atos dos Apóstolos. O Espírito que agiu em Jesus agora dá continuidade na Igreja por meio dos apóstolos à mesma obra do Redentor. Os discípulos serão os membros daquele corpo cuja cabeça é Jesus. Mas chegou o momento, então, da despedida, quando Jesus, depois de 40 dias, dando aos discípulos a ocasião de se habituarem ao gigantesco mistério da sua ressurreição, agora entendam que a missão vai continuar. Agora é a vez deles. Depois de todas as instruções que o Senhor deu para eles, a promessa do Espírito feita, vem aí, logo mais, a realização desta promessa. Sai Jesus da cena histórica corporalmente presente, na sua forma humana. Agora ele vai permanecer na sua igreja e na história numa outra forma, na forma espiritual, mas realmente presente e sacramental, vivo na Eucaristia, vivo na sua igreja. Jesus está com os seus discípulos o tempo todo. Isso o prometeu no Evangelho que vamos ouvir logo mais. Por agora, então, Jesus diz aos discípulos que eles devem ficar em Jerusalém esperando a realização da promessa do Pai. Ele vai, com o Pai, mandar o Espírito e eles receberão o poder do Espírito, que descerá sobre eles para serem as suas testemunhas. Esta epiclese, do verbo epikaleo, do grego, mandar vir sobre, esta epiclese do Espírito sobre os apóstolos, Jesus faz no dia de sua despedida em Jerusalém, para que eles se tornem sua testemunha em Jerusalém, na Galileia, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra, portanto, fazendo o Evangelho chegar até mim, até você, pela sucessão apostólica e pela missão da Igreja. Dizendo isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Este momento que é de vitória, de glória,
de ascensão, de ascese. A subida de Jesus ao céu avança para lá da própria visão, da própria cena que nós contemplamos num dos mistérios gloriosos do Rosário. A despedida não é uma despedida como nós pensamos. Jesus vai ficando e fica levando os seus discípulos consigo sempre mais à direita do Pai. Na carta aos Colossenses, São Paulo atesta isso. A vossa vida verdadeira está escondida já com Cristo em Deus à direita do Pai. E nós estamos felizes de contemplar este mistério, porque na vida de Jesus contemplamos a nossa. Nós também estamos numa santa viagem rumo à casa do Pai, enquanto nossa tarefa será fazer discípulos de Jesus por onde quer que a gente vá ou viva, a fim de que o seu reino cresça no meio de nós. A todos, então, feliz domingo. Que a graça de Pentecostes, que vem aí, já se antecipe para nós na acolhida do dom do Espírito que o Senhor nos dá, para que neste domingo e sempre Ele volte a viver em nós, através do nosso testemunho e da nossa missão de fazer discípulos seus em todas as pessoas. Bom domingo para si e para os seus. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Os justos se alegram diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Dos órfãos é pai, das viúvas juiz. Em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho família encontrou. Quem estava oprimido tua mão libertou. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. À frente do povo saíste, ó Deus. Os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o Sinai. É Deus que avança e faz. O
Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. A palavra é Jesus Cristo. Com a ascensão de Jesus ao céu, nós completamos uma quaresma. A quaresma pós-pascal. Durante 40 dias, após a solene ressurreição de Jesus, celebramos a sua presença no meio dos discípulos com estas experiências que enriqueceram e fortaleceram a fé deles, da Igreja e de todos nós. Foram dias felizes, com 6 semanas, que aqui se concluem para dar agora espaço à última semana do tempo pascal, a semana de oração pela unidade dos cristãos, preparatória a Pentecostes, novena de Pentecostes, que já iniciamos bem antes, para acolher o dom do Espírito de Deus. Agora, nos preparamos para um novo Natal, o Natal da Igreja. O nascimento da Igreja em Pentecostes é para nós um momento fundamental na nossa fé, porque nascemos pela graça batismal, dentro da Igreja, batizada e crismada pelo próprio Espírito, dado a ela pelo Senhor ressuscitado que subiu ao céu. O Senhor está acima de tudo e de todos, colocado pelo seu Pai como cabeça da Igreja e, portanto, o diretor desta obra que agora tem como operador o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo. Nós glorificamos ao Pai pela criação, ao Filho pela obra pascal da nossa redenção e agora acolhemos e glorificamos o Senhor Santo, Santo Espírito Divino, que, mandado do Pai e do Filho, é o nosso divino amigo. Nós nos preparamos assim, então, para acolhê-lo solenemente, na liturgia e na vida, todo dia, mas particularmente no domingo vindouro. Hoje temos a maravilha de nos preparar para este momento tão central da nossa fé, quanto a Páscoa, com a festa solene da Ascensão de Jesus ao céu. E vamos rezar com a Igreja o Salmo responsorial após a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, em que vimos Lucas relatar como Jesus subiu ao céu. Agora vamos rezar ou cantar com a Igreja o Salmo 46 com o refrão: Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Primeira estrofe. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Refrão. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda estrofe. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Refrão. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Terceira estrofe. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa, acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Refrão. Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. É interessante perceber como o Salmo 46
canta o mistério que nós celebramos hoje e que sua confecção é bem anterior ao fato da ascensão de Jesus ao céu. Que subida do Senhor é esta que o salmista está cantando? De onde tirou isso? Há, desde sempre, um olhar dirigido ao céu. A humanidade toda é voltada para o alto. Sua fonte, sua casa, sua origem e seu destino. Tal qual a trajetória percorrida por Deus no seu Filho Jesus, a humanidade, tornada filha de Deus, também vai fazer. Nós fomos feitos para as coisas do alto, para buscar as coisas que estão no alto. Nosso olhar se dirige ao céu para orar. Precisamos do alto. Do alto para vir ao baixo. Sim, a nossa teologia é a teologia do baixo, porque acolhe aquele que vem do alto. Não há, então, distinção inimiga, não há oposição de modo algum entre o céu e a terra, porque com a encarnação do Verbo, Deus fez morar entre nós o seu Filho, como amplamente nós refletimos durante a Quaresma. Ele veio morar entre nós, armou aqui a sua tenda, ele ficou conosco, ele está no meio de nós. O Emanuel, o Deus conosco, é a garantia da nossa paz, da nossa segurança e a causa da nossa alegria. Sim, Jesus está conosco. Tenha certeza disso, você que está angustiado, deprimido, sofrido, dodói, sozinho. Não, você não está só. Cristo Jesus está contigo, mas também com Ele, nós, a sua igreja, teus irmãos e tuas irmãs. Ninguém sozinho, nunca mais solidão, nunca mais tristeza que tire a segurança eterna da gente. O Senhor nos ama e veio até nós para garantir isso. Eu estou com vocês todos os dias e ficarei e vos levarei comigo. Onde eu estiver, vocês também estarão. Esta é a certeza apostólica. Esta é a certeza transmitida para nós pela catequese, pelos sacramentos, pela comunidade que nos circunda, por aqueles que nos amam, pelos que buscam a justiça na verdade e praticam na verdade a caridade. Nós estamos no mundo, mas do mundo não somos. Estamos de passagem, porque estamos numa permanente ascensão. Sim, o que aconteceu com Jesus também está acontecendo conosco. Ascensão em todos os níveis, etária, corporal, física, psicológica, educacional, científica, filosófica, teológica, social, econômica, cultural, política, ética, mística. Em todas as dimensões há um processo de ascensão em nossas vidas. Sim, nós crescemos e nos amplificamos também no amor. O que pensar e o que será esta ascensão de Jesus? É interessante. Afaste-se de um objeto e você terá total domínio visionário sobre ele. Se você está muito perto, sua visão se reduz. Se você se afasta, sua visão se amplia. E a apreensão do objeto pela sua consciência fica maior e até total. O filósofo Maurice Merleau-Ponty dizia que a verdade é a adequação da consciência ao objeto, à realidade. Subindo ao céu, Jesus fisicamente se afasta da terra,
mas há uma didática neste mistério que nos ajuda a compreender que, indo, ele fica. Afastando-se, ele apreende melhor e totalmente. É como se ele dissesse: tudo é meu, tudo é do Pai e o Pai o deu a mim. Eu amo aquilo que o Pai me deu. A terra toda agora é de Deus, por causa do seu Filho, pela palavra que ele semeou, pela vida que ele deu por todos na sua paixão e ressurreição. O mistério pascal aqui alcança um ponto de culminância maravilhoso, desde a despedida até a cena da esperança. Como ele foi, voltará. O Senhor que subiu está descendo. Há então um movimento ondulatório, indo e vindo, subindo e descendo, aparecendo e se escondendo, velando-se e revelando-se. Neste mistério contínuo de experiência maravilhosa e plena daquele que jamais nos abandona. É tão bom contemplar isso, é tão bom refletir sobre isso. Guarde bem isso. Quando rezar o segundo mistério glorioso do Rosário, do Santo Rosário, e neste mês a gente está fazendo isso de família em família, com a imagem de Nossa Senhora, contemple tudo isso no mistério da ascensão de Jesus ao céu. Com Jesus, subamos para que fiquemos para que nos elevemos e conosco tudo e todos ao céu. Feliz domingo da Ascensão do Senhor. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batem palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.
A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje a ascensão do Senhor, que é o mistério que nos envolve e nos leva ao céu com Jesus também. Sim, a convicção da Igreja é esta, desde sempre. O Senhor já nos coloca junto de si na eternidade, como o penhor e como o presente que deriva da sua Páscoa Redentora. Só quem ama quer ver o outro crescer, se elevar, subir, ascender. Sim, ninguém quer ver ninguém no chão. Quando se ama, se junta, se cuida, se vai ao encontro, não se deixa só, se garante tudo o que é necessário para que a pessoa triunfe. Celebramos hoje o triunfo de Cristo Jesus no mais alto dos céus. Não tanto como uma realidade tópica, mas utópica. Ou seja, a nossa utopia é exatamente a da convicção que Ele nos deu. Um dia eu os levarei de volta para casa, para que estejais comigo eternamente. Tem uma música religiosa católica bonita, de uma banda nossa que canta: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Sim, todos nós queremos ir ao céu, ganhar o céu. A vida no céu há de ser a vida na terra, assim na terra como no céu. Portanto, é aqui o lugar do testemunho celeste, fazer da terra um céu, porque o próprio Deus quis fazer isso com o mistério da encarnação do seu Filho no seio da Virgem Maria. E morando entre nós, Ele veio morar entre nós para sentir nossas dores, nossas angústias, fazer as experiências que todos nós fazemos, desde o começo até o final da vida. Ele veio viver a nossa pobreza para nos enriquecer. Ele veio viver os nossos conflitos para nos trazer a paz, sendo Ele mesmo a nossa paz. Ele veio experimentar a nossa morte para garantir para nós a vitória sobre a morte, com a própria morte dele que matou a morte e pela sua ressurreição nos encheu de vida plena. Ele veio nos dizer que a nossa origem é também nosso destino, que o Pai Eterno quer ficar conosco, quer nos receber na sua casa. A sua casa já é o mundo, mas o mundo é pequeno. O céu é pleno, porque todos os filhos de Deus sentarão à sua mesa. Todos serão julgados pelo amor, praticado ou não. Todos são convidados à conversão, para que a graça de Deus triunfe, a morte seja suprimida, a violência seja banida, a guerra nunca mais ocorra, o conflito nunca mais tire o sossego. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, faça resplandecer a face do seu Filho na nossa, nos torne capazes de ascensões sucessivas, para que no sucedâneo de ascensões nós também galguemos dia após dia o mesmo caminho de Jesus e a chegada ao céu, onde Ele nos espera e para onde quis nos levar. Vamos contemplar tudo isso na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e qual imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente.
ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Está começando a carta aos Efésios, uma carta que tem 6 capítulos. Já neste primeiro, Paulo menciona os aspectos da ascensão de Jesus ao céu. Ele recebeu esta pregação, este testemunho da parte dos apóstolos. Teve tempo para isso. Foi formado através da catequese de Pedro e dos outros apóstolos, junto de quem ele passou o tempo oportuno. É desta catequese e desta tradição que vem a belíssima página que acabamos de ouvir da carta aos Efésios. É quase uma inodia, um hino, aquilo que Deus realizou a nosso favor por meio de Cristo Jesus. Paulo pede que o Pai mande para nós a sua luz. Abra o nosso coração para que a gente saiba reconhecer aquilo que Ele revela. O que é que o Pai nos revela? Por meio do seu Espírito, 3 coisas maravilhosas: esperança, riqueza e poder. A esperança que sua vocação, que seu chamado nos dá. Nós fomos chamados, vocacionados a conhecer Jesus. A vida religiosa, a vida consagrada nos ministérios do sacramento da ordem, a vida matrimonial, a vida missionária e de qualquer consagração especial leiga no mundo, mas a própria vida batismal é um chamamento que o Senhor fez a cada um de nós em nossa existência, para conhecer Jesus e nele a plenitude da vida divina. A esperança que o seu chamamento nos dá. O que é que nós esperamos? Deus. Deus é nossa esperança. Em seu Filho, Jesus. Jesus é a esperança da glória do Pai. Jesus é a nossa esperança. Mas também a riqueza da glória. Esperança, riqueza da glória que está na vossa herança com os santos. Os santos são todos aqueles que passaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, os batizados. O batismo nos santificou de uma forma que nem nós nos damos conta do que aconteceu. Sim, pelo batismo recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo e Santificador, que nos capacitou para atender ao chamado divino. Portanto, há uma glória que nos espera, que nos está reservada como herança e que os santos já participam desta glória. Se a glória de Deus é o homem vivo, como disse Santo Irineu de Lyon, então ver a Deus um dia será a nossa vida gloriosa. O que será a glória? A glória é o triunfo da existência totalmente refeita em Deus, mesmo depois de sofrimentos, angústias e paixão, como nós vimos, assistimos, contemplamos, celebramos do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A liturgia mesma nos envolve neste
êmbolo vital neste movimento de congraçamento com Deus, nesta celebração existencial que passa dos sacramentos para dentro de nós e que é devolvido de dentro de nós para a história, que todo dia é confeccionada pela operacionalidade de cada um de nós. O mundo é feito por nós. A história nós a tecemos todos os dias e tudo isso tem um fio de ouro. O fio de ouro que costura cada acontecimento histórico é o mistério pascal de Cristo Jesus. Portanto, vivamos este dia dentro desse mistério, para viver toda esta semana que vem, semana de oração pela unidade dos cristãos, congregando, reunindo, com a ajuda e em torno de Maria, cuja imagem vai entrando em nossas casas como uma grande missionária, arrastando a igreja do seu Filho e congregando-a para ouvir a palavra, orar juntos, na expectativa de Pentecostes, com Maria, a mãe de Jesus. Como apóstolos e testemunhas de Jesus Cristo, neste nosso tempo tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão fascinante e cheio de esperança. Bom domingo para todos. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei, não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei, com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. É o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar.
A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o domingo solene da ascensão de Jesus ao céu. E com ele completamos 40 dias desde que celebramos a ressurreição do Senhor no dia de Páscoa. Durante estes 40 dias, a liturgia nos conduziu por um percurso de experiências em que, ouvindo a palavra de Deus e testemunhando Jesus com nossa fé pascal, nos tornamos discípulos, fortalecemos nosso discipulado, seguimento do chamamento que Ele nos fez, mas também fizemos discípulos por onde passamos. Sim, a fé tem uma capacidade de reação e de provocação maravilhosa. E muita gente foi marcada pela Páscoa que fizemos. Fizemos nossa Páscoa, passamos na vida de muitos, e Cristo Jesus foi plasmando no que dissemos, vivemos, sofremos e anunciamos com testemunho a sua própria presença. Hoje é domingo da Ascensão, portanto, da ascese, da subida, de todas as amplificações que a nossa existência espera, merece e precisa ter. O mundo precisa de ascensão. Está muito decaído, está muito aflito, está muito baixo. Baixamos os níveis de uma forma absurda. O Senhor nos convida à ascensão, a subir, à vitória, à riqueza de sua glória e de seu poder, do chamamento que Ele nos faz. Vamos juntos, vamos para a capela, vamos para a Santa Missa, vamos celebrar Jesus em sua ascensão, nos levando consigo ao Pai, porque no mistério da sua encarnação, do seu Natal, Ele trouxe Deus para junto de nós, passou para o lado de cá, agora nos faz passar para o lado de lá, ficando do lado daqui. Obrigado, Senhor, pelo tempo pascal que já está para chegar ao fim. Dá-nos a graça de viver em permanente estado de vida pascal, de vida penitencial, de conversão, de atenção à Tua palavra, de testemunho da Tua presença no mundo por meio de nós. Dá-nos a graça, Senhor, de nos amar, nos respeitar, nos ajudar com grandeza de alma, jamais com tibieza, mas com fortaleza de espírito, com sabedoria, com caridade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos livres, leves e limpos. Santifica-nos, Senhor, com a graça da celebração que faremos em nossas comunidades hoje. Nós te aplaudimos, Senhor. Nós erguemos nosso olhar para Ti, não para ficar espantados, mas para alimentar a esperança da Tua glória, que há de brilhar em nós por meio da Tua vida, na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da nossa fé batismal e pascal. Obrigado, Senhor, por nos levar contigo enquanto Tu ficas conosco. Vamos ouvir então a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este extrato do Evangelho de Mateus, já no seu final, no último capítulo, nos ajuda a compreender algumas coisas.
onde tudo tinha começado, agora tudo vai recomeçar. Jesus encontrou seus primeiros discípulos à beira do mar da Galileia e fez o discurso inaugural de sua missão na montanha, lá onde proferiu o discurso das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças estava o projeto de vida de todos os que o seguissem, os que foram chamados para participar da riqueza da sua glória e do imenso poder que ele exerceria através dos próprios discípulos que o seguissem. Na Galileia, então, Jesus indicou o ponto de encontro para uma despedida que não é despedida, de uma ascensão que não é subida, é nova descida capilar na terra, através daqueles que serão suas testemunhas. Então ali Jesus comparece diante dos discípulos, eles se prostram diante dele porque é grande demais, é gigantesca a experiência acumulada até ali. Diante de Deus se prostram, mas ainda assim, diz Mateus, ainda assim alguns duvidaram. Dúvida vem da desconfiança, vem de um despreparo, vem de um estado anterior à vitória. Nós precisamos o tempo todo nos converter. A igreja vive em permanente estado de conversão. Ecclesia semper reformanda, porque precisa de reforma contínua para seguir o seu Senhor, para compreendê-lo e para dele ser testemunha. Ainda assim, alguns duvidaram. Será que eu me encontro entre estes alguns? Pergunte-se. Hoje, convertamo-nos. Então, Jesus se aproxima deles e diz que toda a autoridade, que autoridade? A de servir. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e sobre a terra, porque Deus mandou o seu diácono, o seu servo, o seu filho. Deus mesmo vive eternamente de diaconia, a diaconia da criação, a diaconia da redenção, e está para exercer agora a diaconia da santificação da história no Pentecostes e doravante. É aí então que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, e agora esta autoridade vai continuar através de vocês, portanto, ide. Eu vou com vocês, eu estarei com vocês, mas vocês vão. Este ide missionário, este mandato missionário aos discípulos é o que nos impulsiona, é o que nos tira de nós mesmos, é o que nos faz uma igreja em saída, uma pessoa em saída, em busca de alguém, dos outros, dos pobres, em busca dos que caíram, dos que ficaram para trás. Ninguém pode se perder, e a igreja então vai em busca como uma samaritana, com a ternura de Maria Santíssima, a mãe de Jesus, mas com a fraternidade plena de consciência de justiça e de conversão e de correção necessárias para que se tenha a verdade e a justiça como pilastras do reino de Deus que ele vai restaurando devagarinho em toda a sua Israel. O reino de Deus agora vai se perfazer numa performance que vai depender dos discípulos que vão, fazendo discípulos de Jesus em todos os povos, com o batismo, em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no ensino, na didaquê, na didascália, no magistério, na docência da fé. Eles exercerão a triamunera Christi, o tríplice ministério de Cristo, o munus docendi, de ensinar o que Jesus ensinou e falou e fez, o munus sanctificandi, aquele de santificar pela liturgia, pelo mistério pascal de Cristo
todas as realidades da vida. E o munus regendi, ou governandi, aquele de organizar a caridade, o zelo, a vida pastoral em todos os sentidos e em todo o orbe terrestre. Munera, o munus, tria munera, os três ministérios, tria munera Christi, a tríplice tarefa de Cristo de ensinar, santificar e organizar. Isto vai passar como um legado de Cristo aos discípulos, e a terra toda vai conhecer o exercício desse tríplice ministério através de nós. Ele também ordenou aos discípulos de observar tudo aquilo que ele ordenou, sobretudo o mandamento novo pascal, o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e por causa disso todos vão reconhecer que vocês são meus discípulos. O amor é a identidade nova de vocês. Se vocês se amarem, não precisam dizer nem quem são. Todos vão reconhecer. Todos sabem que quem ama é de Cristo Jesus. Quem não ama não conheceu a Cristo Jesus. E o Senhor prometeu, garantiu a sua presença, a sua companhia, em permanente estado de presença. Nós na presença dele, ele na vida da gente. Eu em ti, tu em mim, numa unidade mística maravilhosa, jamais dissolvida nem mesmo pelos nossos pecados. O Senhor ficou conosco, foi ficando, ficou para nos levar e foi nos levando. E nós estamos indo rumo à casa do Pai. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O fim é um fim sem fim, não tem fim, é eterno. A eternidade entrou na história e a absorveu por completa. Não tem mais fim. Nós já estamos na eterna simultaneidade. Nós somos eternos. Cristo Jesus, com sua ascensão, nos introduziu já, embora ainda não plenamente, na eterna simultaneidade divina. Oh Jesus, como nós estamos felizes! Que domingo! Esse domingo é pequeno. Faze-nos, Senhor, viver na alegria que experimentamos ao contemplar a Tua Palavra eternamente. Dá-nos esta alegria eterna. Sê Tu mesmo, Senhor, a causa da nossa alegria. Sim, Tu és. Te acolhemos, Te abraçamos, Te ouvimos, de Ti comungamos e de Ti seremos testemunhas. A todos, bom domingo. Reze comigo agora para concluir este bendito domingo da Ascensão na companhia de Nossa Senhora. Ó Maria, vamos esperar Pentecostes e nos preparar com a oração pela unidade dos cristãos nesta semana, para que sejamos um, a fim de que o mundo creia que o Pai enviou a nós o seu amado Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. De anunciar aos povos todas as nações quero comigo. Já não haja dores nem engodos, seja o novo reino grande abrigo. Não fiqueis olhando para o céu, confirmai os braços, peito e mente. Não busqueis
todas as nações quero comigo. Já não haja dores nem engodos, seja um novo